Olá, bem-vindos ao canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro para mais um encontro do nosso A Voz do Claustro. Olá, eu sou a irmã Martina, aqui da Abadia de Santa Walburga, na Alemanha, e esse é o quarto encontro da nossa série sobre liberdade e fé. No encontro passado a gente falava sobre essa boa medida da santidade, uma boa medida que, obviamente, tem muito a ver com a nossa liberdade, depende em grande parte da nossa criatividade, das nossas habilidades, dos nossos talentos, da nossa experiência de vida e tem que se encaixar, obviamente, no contexto da situação. Se eu, por exemplo, tenho problema com álcool, é melhor talvez não beber nada de álcool. Se eu não tenho esse problema, eu posso beber uma taça ou duas de vinho e isso não me faz, não é perigoso para mim. Por outro lado, a boa medida nunca dialoga nem aceita as coisas que são em si mesmas erradas, ruins, más. Eu posso, por exemplo, ter um marido muito difícil, que exige muita paciência, mas se esse marido começa a me agredir violentamente, eu preciso aqui recorrer provavelmente à ajuda, preciso aqui mudar de alguma forma essa situação. Esse é o nosso tema de hoje, justamente, distinguir as coisas, separar, discernir as coisas, um tema que São Bento chama na sua regra de discrécio e que a gente poderia traduzir como sabedoria, critério, intuição, discernimento. Obviamente que esse é um tema da teologia cristã, não é São Bento que inventa isso, nem poderia, e outros santos também falam muito sobre isso, mais do que todos talvez o grande Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, nos seus exercícios espirituais, nos seus retiros espirituais, ele enfatiza enormemente esse ponto. Saber, com a graça de Deus, discernir as coisas para buscar em cada situação realmente a boa medida da santidade, ou seja, aquilo que Deus quer, o caminho do bem. Essa liberdade da gente é, na verdade, algo sagrado. Deus, nós cristãos cremos, nos fez a sua imagem e semelhança e um dos aspectos disso é justamente a nossa liberdade. Deus nos fez livres assim como Ele é livre. Portanto, em primeiro lugar, a gente precisa dizer só quem pode achar a boa medida das nossas decisões em cada situação somos nós mesmos. Ninguém pode me dizer o que é que eu devo fazer da minha vida. Ninguém, inclusive, pode me dizer o que é que Deus quer para mim da minha vida. Isso só Deus, Ele mesmo, me fala a mim da minha consciência. Aqui no mosteiro, por exemplo, um abade ou uma abadesa nunca podem dizer a uma das monjas, um dos monges, você tem vocação, você não tem vocação, é isso que Deus quer para você ou não. Ele pode dar conselhos, ele pode ouvir, ele pode fazer observações, mas a nossa vocação é algo que só nós mesmos reconhecemos lá dentro da nossa consciência, lá dentro da nossa confissão. Para nós católicos, por exemplo, quando a gente vai se confessar, não é o padre que me diz os meus pecados, sou eu que digo os meus pecados. Pode ser até que o padre saiba alguns deles porque me conhece, mas a confissão sacramental é preciso que o penitente se acuse ele mesmo e saiba ele mesmo os seus pecados. O padre pode perguntar, pode aconselhar, pode até lembrar certas coisas, mas só a partir do momento que o penitente permite ao padre que o padre faça isso, senão isso é uma intrusão por parte do sacerdote. O Papa Francisco, no seu jeito muito prático, usa essa imagem, ele diz que o nosso coração tem uma porta e que essa porta tem uma chave, e que a chave do nosso coração só nós temos e a cópia só Deus tem, só a Deus a gente pode dar uma cópia. A gente pode até deixar pessoas entrarem no nosso coração, olhar como são as coisas lá dentro, mas a gente continua com a chave na mão. É preciso que essa nossa intimidade de alma e de coração seja resguardada no sentido da liberdade, no sentido de que ninguém pode ter acesso a ela se nós mesmos não escolhemos dar acesso a ela, a uma pessoa que nos ajude e que mesmo assim deve ser extremamente cuidadosa e respeitosa com a nossa liberdade. A gente não deve, portanto, nem permitir
e nem buscar, que a gente faz muitas vezes, às vezes por preguiça ou insegurança, que outras pessoas tomem por nós decisões que só nós na vida devemos tomar. Nós temos a responsabilidade, por um lado, e o direito, por outro lado, de tomarmos nós mesmos as nossas decisões nas coisas mais importantes, seja até, enfim, né, nas coisas do dia a dia. A gente pode até deixar uma pessoa se aproximar, mas a gente permanece ainda enfim, dentro da nossa liberdade. No entanto, essa liberdade, como a gente dizia no nosso primeiro encontro, ela não é suficiente. Eu posso fazer várias coisas livremente que, no entanto, não são boas. Eu posso matar uma pessoa, eu posso roubar, eu posso fazer várias coisas ruins, livremente, mas ruins. Como achar, então, essa boa medida da liberdade? É, obviamente, algo que vem da nossa maturidade. São Paulo diz nas suas cartas que a gente deve examinar todas as coisas para poder, então, ver aquilo que nos convém, aquilo que realmente é bom ou não. Se eu examino, eu tenho a maturidade suficiente para não ter medo das coisas, não fugir das coisas, realmente olhar de frente às coisas e, então, escolher aquilo que realmente é bom ou não, de acordo com a minha consciência. Qual é o parâmetro? O parâmetro é Deus. Deus que fala na minha consciência e Deus que quer dizer, então, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é amoroso, aquilo que é misericordioso, aquilo que é direito, aquilo que é íntegro. Isso são todos nomes, vamos dizer assim, ou atributos, obviamente, da voz de Deus falando lá no profundo da minha alma. A consciência precisa, para reconhecer essa voz de Deus, ser bem formada. A gente hoje em dia fala muito, né, de estar em forma, do corpo estar em forma. Isso é uma coisa boa, saudável. E para isso a gente tem que fazer exercício, comer saudavelmente, treinar o corpo. A gente lê aquilo e ali, né, instruções sobre saúde, ver programas, etc. Isso a gente pode aplicar também, da mesma forma, à nossa vida espiritual, à nossa consciência. Também, para que a nossa consciência possa decidir bem, é preciso ela ser bem formada, ser bem instruída, é preciso a gente buscar, por exemplo, conhecimento sobre as coisas, principalmente as coisas mais graves, as coisas morais mais profundas. É preciso a gente ler e ler coisas sólidas, profundas, boas, examinar realmente com sinceridade essas coisas. É preciso também a gente aprender com a nossa própria experiência. Não é à toa que as coisas acontecem. Muitas coisas, às vezes, na nossa vida acontecem e aparentemente falham, para que a gente aprenda e possa, posteriormente, em algum outro momento, fazer, então, aquilo de uma forma boa. É preciso também que a gente seja sincero com a gente mesmo. Santa Catarina de Sena fala, por exemplo, de como é essencial esse conhecer a gente mesmo, conhecer a nossa alma, conhecer as nossas tendências, os nossos talentos, as nossas falhas. Ser realmente sincero, não se esconder de si mesmo. Mas realmente numa confissão isso é tão importante, por exemplo, nem exagerar para um lado, nem exagerar para o outro. Ser realmente simples e sincero, ver as coisas cara a cara, de frente. E por outro lado, uma coisa que às vezes também o nosso orgulho faz tão difícil, aceitar conselhos, aceitar correções, aceitar bons exemplos. A gente permanece com a nossa liberdade. Um bom conselho não quer dizer automaticamente que eu vou seguir aquilo ou tudo aquilo. Mas saber escutar, saber ouvir antes justamente de distinguir, de discernir, de tomar uma decisão, isso é também uma característica da pessoa madura e isso se refere também à vida espiritual. Buscar justamente, às vezes, em situações complexas da vida, alguém em quem a gente confia, alguém que é um bom exemplo para a gente e buscar nessa pessoa, então, conselhos, buscar nessa pessoa justamente, às vezes, até uma correção de caminho que nos ajude. Esse discernimento, essa discrécio, como diz São Bento, é essencial para a nossa vida cristã prática. Existe aquele velho dito, né, um pouco forte, de boas intenções o inferno está cheio. A gente geralmente diz esse dito para os outros, né? E nesse sentido ele é maldoso, obviamente. Mas se a gente aplica esse dito para a gente, ele é muito interessante, é muito instrutivo. Muitas vezes a gente
toma essa desculpa, eu tive boa intenção. Sim, mas de boa intenção só não se fazem as coisas boas. É preciso, além da boa intenção, ter uma boa concretização da coisa. Eu posso querer fazer uma viagem, mas se eu não tomar um ônibus e realmente preparar e pagar e viajar, a boa intenção fica no ar. É preciso o que a gente chama de virtude, é preciso de atos concretos que nos ajudem nesse sentido. O Papa Francisco fala, por exemplo, de novo, que a gente muitas vezes hoje em dia, né, fala de ajudar os pobres e da justiça no mundo e da paz, mas o que a gente faz realmente por aquela pessoa que está do nosso lado? E por isso a grande sabedoria do mandamento cristão, amar ao próximo. É o próximo que eu posso amar. Aquele que está distante de mim, eu posso pensar nele, sonhar, desejar o melhor para ele. Mas o amor concreto eu só posso fazer por aquele que está perto de mim, do qual eu me aproximo ou que se aproxima de mim. E o Papa Francisco diz, por exemplo, quando a gente encontra, né, um mendigo ou uma pessoa que precisa, não é só uma questão de dar uma moedinha e ir embora, é uma questão de olhar a pessoa nos olhos, de tratar ela como gente, de sentir o cheiro da pessoa, de realmente se interessar pelo outro, como pessoa, como alguém que é em dignidade igual a mim, embora as circunstâncias sejam tão diferentes. Essa discrécio, portanto, esse discernimento tem esse aspecto extremamente prático. Eu quero muito ajudar uma pessoa, mas isso não basta. Eu preciso saber como ajudar, quando ajudar, o que realmente ajuda ou o que na verdade eu estou querendo fazer mais para mim mesma, para me sentir bem. É preciso saber, por exemplo, como falar, quando falar, seja numa correção para as crianças ou para os alunos, seja com pessoas, enfim, do nosso trabalho, seja com o marido, com a esposa. Só falar não basta, tem todas umas circunstâncias em volta disso que são às vezes essenciais para que isso dê certo. É preciso saber quando dizer não. Tantas vezes na vida a gente precisa dizer que não, mas a gente tem grandes problemas com isso e às vezes a situação se torna muito pior porque a gente no começo não soube simplesmente dizer que não, aqui não vou fazer isso ou não concordo com isso. Essa questão de ter prioridade. Santo Agostinho dizia que a moral nada mais é do que a graduação dos valores. A gente pode ter 2, 3 valores, os 3 são positivos, são bons, mas a gente tem que saber qual é a prioridade, qual é o valor maior dentre aqueles outros valores. E isso se refere a coisas imensas da sociedade, da política, por exemplo, guerras e decisões internacionais e coisas extremamente importantes também no campo da moralidade, a eutanásia, o aborto. Saber o que é aqui o valor maior, nesse caso o valor da vida, o valor do respeito à vida humana. Essa capacidade então de distinguir, de discernir, por exemplo, também as razões de um problema. A gente tem um problema, pode ser uma coisa pequena, um problema de convivência. Saber separar as coisas, saber realmente localizar o que aqui está errado, o que poderia ser melhor, o que a gente poderia fazer diferente, para que aquilo não cresça e vire uma coisa sem solução. Essa capacidade de distinguir, de separar, é algo que muitas vezes resolve uma grande quantidade de problemas que a gente tem na vida. Por outro lado ainda, deixar muitas vezes o tempo trazer a solução. Às vezes a gente anda pela vida justamente como um trator, sem essa sensibilidade. É isso justamente que São Bento, enfim, né, nos chama a atenção. Não, é preciso viver com sensibilidade, é preciso muitas vezes esperar, ter paciência, deixar que Deus resolva coisas que a gente não consegue resolver, deixar que o tempo mostre para a gente coisas que a gente ainda não entende, deixar tempo para as pessoas também mudarem, se corrigirem ou então terem uma situação melhor para que a gente possa então conversar com elas. Deixar tempo para a gente também, ter paciência com a gente mesmo, não se desesperar, não se angustiar. Tudo isso depende desse bom equilíbrio, dessa sanidade de espírito que vem justamente da nossa abertura de alma para aquilo que Deus nos fala.
outras coisas talvez ainda mais profundas, não se deixar enganar, por exemplo, por pressões, por propaganda, por aparências. A gente constantemente na vida se deixa enganar por essas coisas. Até eu moro aqui na Alemanha e a questão do nazismo é obviamente ainda muito falada, aqui um tema muito traumático para eles, e a gente vê isso na história. Nazistas mesmo convictos eram poucos, mas as pessoas, grande parte, se deixaram levar por aquilo, e isso deu na Segunda Guerra Mundial. A gente vê a enormidade da importância de ter esse discernimento no nosso agir e no nosso pensar. Conhecer a gente mesmo, conhecer as minhas faltas, cortar um vício, uma tendência ruim que eu tenho, que se não for cortada aumenta e pode então dar numa coisa dramática, sem ter necessidade disso. Só falar aquilo que eu sei, buscar conhecer as coisas melhor. Quantas vezes na vida a gente passa o dia falando o que a gente ouviu falar, o que a gente leu não sei onde, o que fulano disse, o que apareceu na televisão, ou a gente leu num canto do jornal, sem saber realmente o que a gente está falando. Isso vai alimentando uma cultura de superficialidade, de julgamentos, de interpretações errôneas, que, claro, não pode ter bom resultado. O resultado, por melhor que seja, é pobre, é pequeno, é medíocre. Saber conhecer as coisas profundamente, então. A discrécio tem também esse outro aspecto que a tradução literal em português mostra, de discrição, de ser uma pessoa discreta, de saber não se pôr em primeiro plano. Muitas vezes a gente tem que assumir na vida um primeiro plano, porque a gente é mãe de família, professora, ou líder de um grupo de trabalho, ou o que seja. Mas não é a gente mesmo que se põe em primeiro plano, é a nossa tarefa e responsabilidade naquele momento. Essa capacidade de sempre entender que em primeiro plano está Deus, ou seja, o que é certo, o que é justo, o que é bom, e que as minhas próprias opiniões, desejos, etc., não são ruins, mas tem que estar de alguma forma em segundo plano. Isso é algo, na verdade, muito difícil para a gente, porque a tentação da gente é enorme de se pôr em primeiro plano. Eu sei tudo, eu sei mais que os outros, eu tenho que mostrar o quanto eu sei, eu tenho que, de certa forma, estar sempre no centro das atenções, eu tenho que me afirmar. Isso tudo, no fundo, mostra nada mais do que a pobreza da nossa alma, a pobreza da nossa, às vezes até a pobreza da nossa personalidade. A pessoa realmente segura, ela não precisa estar sempre no centro das atenções, ela é geralmente discreta. Curiosamente, paradoxalmente, é o discreto que alcança muito mais o respeito dos outros do que o orgulhoso. O orgulhoso geralmente é meio ridículo. As pessoas podem não rir de mim na minha frente, mas riem de mim nas minhas costas, quando eu sou muito orgulhosa, vamos dizer assim. E o discreto, aquele que fala só o que ele sabe, aquele que sabe dar lugar aos outros, que sabe escutar os outros, que sabe louvar os outros, que sabe apreciar e agradecer o que os outros fazem. Aquele que realmente vive, por exemplo, com bom humor, com boa vontade, com flexibilidade, com respeito aos outros. Ele é muito mais, na verdade, melhor considerado do que o orgulhoso e o vaidoso. Essa arte de não agir por orgulho, nem por vaidade, mas sim racionalmente e pelo bem, por aquilo, né, que Deus nos inspira. Isso é algo que a gente, pelo qual a gente luta na vida inteira, e é uma luta, às vezes, muito árdua, mas maravilhosa. Não se fazer, por exemplo, complicado, difícil. Quantas vezes a gente poderia fazer coisas muito mais facilmente, mas o nosso orgulho aparece e a gente faz um teatro enorme e a gente se faz, então, extremamente complicado e difícil. Isso tudo faz parte dessa discrécio, dessa ir pela vida com sensibilidade, com intuição, com respeito, sabendo justamente que a segurança da nossa vida não vem da gente mesmo, mas vem de Deus. Está seguro no que é bom, no que é justo, no que é direito e com uma consciência bem formada para enxergar em cada circunstância o que é a verdade, o que é a realidade, o que eu posso mudar, o que aqui é bom, e assim alcançar justamente essa boa medida que nos permite viver de uma forma mais feliz e mais segura.
Vamos pedir a intercessão aqui de Nossa Senhora, aqui do meu lado, que é um modelo nesse sentido de pessoa discreta, de pessoa que vive profundamente até o fundo a vontade de Deus, mas sem se pôr no primeiro plano, sabendo perfeitamente o seu papel, sendo extremamente madura e extremamente forte, mas ao mesmo tempo extremamente discreta. Vamos pedir a ela a sua intercessão, que ela nos guarde, que ela nos ajude justamente nesse caminho para chegar a Deus. Um grande abraço, Deus nos abençoe a todos.